Vou mandar um abraço pro Victor e pra Márcia, minha filha, e meu genro Marcos. E pro pessoal lá em Uberlândia, meu filho e minha nora e meu netinho Ian. E o Manhã Vitoriosa está recebendo nesta manhã de segunda-feira, aqui no estúdio do programa, os pais da pequena Elisa, uma bebezinha linda de apenas 1 ano e 2 meses de idade, que faleceu no Pontal do Triângulo no último sábado, aqui em Tuiutaba, no Hospital São José. Ela foi vítima de uma pneumonia e não conseguiu resistir até a chegada de uma ambulância que a transferiria para a cidade de Uberlândia. O caso teve muita repercussão e causou muita comoção a todos os tijucanos e também a todos os moradores da região. Nós vamos conversar agora com a Graciele e o Cristiano. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês, saber que eu, como mãe e como mulher, sei da sua dor, viu, Graciele? Imagino o que você não está passando nesse momento. E o que nós queremos fazer aqui é aumentar esse alerta em relação ao caos da saúde pública na nossa região. É engrossar esta lista de pedido por justiça e de pedido de que providências sejam tomadas para que novas vítimas não sejam feitas. A Elisa não foi a primeira dessa lista. Infelizmente, nós sabemos que não será a última. Várias outras crianças tiveram a vida ceifada em virtude da falta de atendimento e também do mau atendimento público de saúde, não só na cidade de Tuiutaba, mas em toda a região do Pontal. É preciso que nós, como sociedade, nos unamos e possamos fazer alguma coisa. É preciso dar um basta nessa situação. Não é possível mais a gente ver princesas como a Elisa perderem a vida embaixo dos nossos olhos e nada ser feito. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Eu sei da dificuldade, do sentimento e da comoção de vocês. Vocês deixaram as casas de vocês, os familiares, para estarem aqui abrindo o coração e contando para o pessoal de casa o que de fato aconteceu. A Elisa, Graciele, foi internada na noite de quinta-feira em Capinópolis. Da internação dela até o momento da morte, na noite de sábado, foram cerca de 36, 42 horas. O que aconteceu durante esse tempo que, depois de uma internação por pneumonia, você tirou a sua filha de dentro do hospital, dentro de um caixão, e não conseguiu salvar a vida dela? O que aconteceu? Então, na quinta-feira, eu levei ela lá no hospital da nossa cidade, no pronto-socorro. Eles internaram ela com muita falta de ar, com febre alta. Ela gritava de dor. Passou a noite inteira gritando. E assim, o médico de lá não podia fazer nada, porque não tem uma máquina de raio-x, não tem nenhum recurso para que ele pudesse diagnosticar o problema dela. Você está entendendo? Aí, devido a isso, o quadro dela foi se agravando. Então, real atendimento mesmo foi às 7 horas da manhã, quando o doutor João de Deus entrou, né, no plantão dele às 7 da manhã e começou a dar os medicamentos, porque ele já diagnosticou ela com suspeita de pneumonia, né? Até então uma suspeita. Não foi feito nenhum exame de visão, nenhum raio-x no pulmão da Elisa lá na cidade de Capinópolis. Não. Ela já tinha algum outro problema de saúde que pudesse piorar o quadro clínico dela? A gente percebe pelas fotos que era uma menina muito sadia, né? Muito bonita. Saudável, nunca teve Olha lá, uma problema. Princesa realmente, bochechudinha, gordinha, uma princesa realmente. Então ela não tinha nenhum problema de saúde que pudesse piorar o quadro dela assim de uma hora para outra. Não. Então, lá em Capinópolis, ela não conseguiu fazer esse exame de visão para que se confirmasse realmente essa pneumonia. E foi transferida para Ela veio transferida para cá somente com a suspeita, né? Depois que ela chegou aqui, aí sim que o doutor Mário Ribeiro atendeu ela. Ele falou para mim, falou, mãe, isso aqui é um caso grave de pneumonia. Então, sim, vamos levar ela para o quarto, vamos fazer os primeiros atendimentos, né? Levou ela para o quarto, fizeram os primeiros atendimentos. E depois que ele viu que não dava mesmo, ele falou para mim, mãe, eu vou transferir a sua filha para Uberlândia porque aqui não é lugar para ela. Ela precisa de um lugar mais equipado, mais, né? Tá certo, a gente tentou transferência, até que a transferência saísse, a Elisa começou a ficar assim muito mal, foi aumentando mesmo, assim, o quadro dela foi piorando bastante. Aí foi até então que ele falou pra mim, falou, mãe, eu vou assumir o risco e vou internar ela aqui, eu vou entubar. Aí foi então que eles entubaram e fez o que pôde por ela.
No Hospital São José, ela recebeu atendimento adequado? Recebeu, assim, porque igual ele me disse que a UTI daqui não é adequada para criança, né? Para criança da idade nenhuma, é só para adulto. Então ele falou para mim, mãe, eu vou assumir esse risco, vou tentar ao máximo salvar a vida dela. Mas ela precisa sair daqui. Porque então, em Ituiutaba não tem uma UTI neonatal. Não tem UTI neonatal, no caso dela, pediatra, né? Você, Graciele e Cristiano, nesse momento, vocês que tiveram filho, que cuidam dele com todo amor e carinho, que pagam seus impostos, independente de ser no município de Ituiutaba ou de Capinópolis, que acreditam no poder público. No momento em que vocês estão vendo a sua filha morrendo e não conseguir atendimento em virtude da falta de uma má gestão da saúde pública, qual que é o sentimento de vocês nessa hora? Vocês olham para sua filha e falam, meu Deus, não tem nada que pode ser feito aqui na nossa cidade para salvar a vida da minha pequenina. Eu fiz tudo certo, eu dei a vida a ela, eu coloquei ela no mundo, eu criei, alimentei, chorei com ela nas noites em que ela chorava, fiquei acordado nas noites que ela precisava. Eu te entreguei uma filha perfeita e agora o senhor vai me tirar porque não tem atendimento público de saúde. Aonde é que eu errei? A pergunta dos pais geralmente é essa, e eu estou dizendo isso como mãe. Eu ficaria talvez nessa situação. Onde foi meu erro para o senhor me colocar numa situação dessa? E eu acredito mais, Graciele, eu acredito que essa questão da instalação de uma UTI neonatal em Ituiutaba, é por isso que vocês estão hoje aqui no programa, inclusive para a gente engrossar esse pedido de apelo, não é uma responsabilidade só do município de Ituiutaba. É preciso que os municípios de toda a região se engajem nessa força-tarefa e percebam que Ituiutaba hoje, como uma cidade polo, precisa da força dos políticos de toda a região para que, de fato, essa UTI neonatal seja instalada aqui. Existem recursos que podem ser disponibilizados para a criação dessa UTI. Isso só não foi feito até hoje por falta de gestão, por falta de vontade, por falta de amor e respeito ao próximo. Agora eu quero que você me responda, quando você viu a sua filha naquela situação, o que foi que você sentiu? O que você gostaria de poder dizer naquele momento? Algo assim inexplicável, né? Porque no coração de uma mãe a gente nunca passa nenhuma possibilidade que ela poderia ter vindo a óbito, né? Então, assim, a gente só acreditava mesmo em Deus e pedir para que o melhor acontecesse. Pedir para o melhor acontecesse. A UTI móvel, a UTI neonatal em Ituiutaba já não era uma realidade. Vocês já sabiam disso. Partia-se então para o segundo passo, para uma segunda batalha para tentar salvar a vida da pequena Elisa, que era a vinda de uma UTI móvel para que fizesse o transporte até a cidade de Uberlândia. Vocês conseguiram essa vaga no município de Uberlândia, cidade que fica a cerca de 130 quilômetros daqui. Mas essa UTI não chegou a tempo. O que foi que aconteceu? Essa UTI foi o seguinte, a enfermeira-chefe ligou lá na portaria para a Secretaria de Saúde de Capinópolis. E ligando lá, ela disse que conversou com a secretária e a secretária disse que não poderia estar autorizando a UTI Fênix, que seria a adequada para levar a minha filha. Aí ela disse que se quisesse, usou esse termo, seria a SOS. E assim, o médico que estava acompanhando o caso disse que só teria chance da Elisa sobreviver indo na Fênix, porque a UTI SOS não tinha o respirador, né, móvel, que poderia retirar a Elisa sem, né, maiores sem danos, desestabilizar ela no quadro clínico. De lá da UTI até a ambulância. Já o outro não, era o manual, aquele de bombear. E o que foi feito? Aí eles chegaram lá e mesmo assim foi a SOS. A gente solicitou, eles lá falaram... Mesmo não autorizando, eles mandaram a SOS. A SOS. Mesmo isso a Secretaria Municipal de Saúde de Capinópolis. Isso. Aí eles tentaram levar, mesmo assim tentaram levar ela com esse modo de respiração, né, bombear. Eles assumiram esse risco? Assumiram esse risco. A Elisa foi retirada do hospital e chegou a ser colocada na UTI? Não retirou, porque não conseguiram. A partir do momento que tiravam o oxigênio dela e colocavam o de bombear, ela desestabilizou o quadro e piorou bastante. Na tentativa de estar passando ela para a SOS, foi onde que prejudicou.
o quadro de saúde dela agravou piorou. ainda mais, E os médicos a todo momento, os médicos do Hospital São José, a todo momento falavam que não teria condições de tirar, a não ser com a Fênix. Olha, nós temos uma resposta aqui da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Capinópolis, que diz o seguinte, eu vou ler rapidamente alguns trechos que nos interessam. Informou que a Secretaria de Saúde colocou à disposição, logo que o Hospital São José nos comunicou que foi acionada realmente a UTI móvel SOS. E que mais ou menos 2 horas depois, a senhora Karina do hospital ligou questionando que essa UTI não teria como fazer o transporte. Que ela entrou em contato com o dono da UTI, questionou e que o mesmo teria garantido que o respirador teria condições de levar a criança. É a Simone Pessoa Dantas, secretária municipal de saúde de Capinópolis. Agora começa o jogo de empurra, que a gente já conhece muito bem. A vida da Elisa não vai voltar mais. De quem é a responsabilidade? Tem certeza que a justiça vai dar conta de resolver isso. Esse caso já foi para a justiça. Vocês já entraram com uma ação, é isso? A gente está reunindo a documentação, né? A gente está reunindo a documentação para a gente ter todas as provas, laudo médico, né? Todos os documentos em mãos para a gente estar fazendo isso aí. Mas, Gabriela, não no intuito de penalizar. Isso. No intuito de alertar para que isso não aconteça novamente. Né? Quantas vezes vão ser necessárias, né? E também a gente faz com muita, não ira, mas com uma tristeza grande, até mesmo de pessoas que falaram, que acionaram por conta deles a Fênix, sendo que isso não aconteceu. Até mesmo a administração de Capinópolis falou, né? A senhora prefeita de Nair falou, soltou um áudio na cidade, nos grupos lá, que ela fez o pagamento da Fênix. E isso, a gente já entrou em contato com a Fênix, não teve nenhum acionamento nem da Secretaria de Saúde de Capinópolis, nem da prefeita, a senhora dona Dinair, não teve esse acionamento, né? O acionamento da Fênix está lá, o documento que foi o senhor Nilson Francisco, que é o meu tio, né? E a gente fica muito triste por chegar a esse ponto, né? De pessoas querer tirar a culpa das costas. A gente não está aqui para culpar ninguém, Fica a nossa dor, né? E a indignação. Não ter conseguido a indignação. Para que a gente vai lutar, não para punir ninguém, mas para conseguir recursos, para conseguir implantar em Tuiutaba ou região uma UTI neonatal que receba crianças, porque a gente já sabe de muitos outros casos que vão ser necessários. Que aconteceram semelhantes, né? E para que essa dor se transforme em justiça, hoje, às 7 horas da noite, em frente à Câmara Municipal de Capinópolis, vocês vão fazer uma caminhada, um manifesto, agradecendo a todas as pessoas que se solidarizaram, que estiveram com vocês durante esses 2 últimos dias, creio eu, os mais difíceis da vida de vocês. Eu espero, sinceramente, Graciele e Cristiano, que Papai do Céu permita com que vocês tenham muita luz e discernimento para separar o que é certo do errado, que vocês consigam ter amor no coração de vocês e que saibam profundamente que a Elisa foi um anjo enviado por eles na vida de vocês, que algum motivo ela teve por ficar tão pouco tempo aqui, que vocês confiam e sigam levando isso, que essa dor se transforme em amor e vocês possam viver o resto da vida de vocês em paz, porque afinal de contas vocês também têm um pequeno Miguel, não é isso? Tem um outro filho para dar continuidade nessa linda família. Obrigada pela presença de vocês, podem contar sempre com Manhã Vitoriosa, viu? Vocês aguardam aqui só um minutinho, porque a mensagem de hoje, antes de ir embora, tem tudo a ver sobre o que nós acabamos de falar aqui no estúdio. É sobre essa triste história e que teve como consequência a morte de uma menina linda de apenas 1 ano de idade. Nós vamos terminar o Manhã Vitoriosa de hoje falando sobre direitos, deveres e, acima de tudo, sobre respeito. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Está escrito na Constituição de 1988, artigo 196. Quando eu digo Estado, eu me refiro às esferas municipal, estadual e federal. E se o direito desta família que está aqui no estúdio, desta criança de apenas 1 ano, tivesse sido cumprido como manda a lei, talvez mais essa morte pudesse ter sido evitada. Se no município já existisse uma gestão de saúde pública com eficiência e com foco na vida do ser humano, a morte da Elisa e de tantas outras, como a da Laila, da Amanda, não engrossaria uma triste estatística, a de mortes sendo investigadas pela justiça, pelo mau atendimento em unidades públicas de saúde. Mas acima da lei e do cumprimento dela, existe um outro fator muito mais forte.
e com muito mais poder de transformação. E que se fosse usado por todos, principalmente no trato com o ser humano em relação aos serviços prestados na área da saúde, não estaríamos vivendo esse caos. Eu estou falando de respeito, porque eu confio que só com muito respeito e amor ao próximo vamos transformar uma sociedade. E é esse o princípio de tudo, trazer amor e respeito para a vida pública. E é com muito respeito à dor da família da Elisa que eu encerro Manhã Vitoriosa de hoje. E que esse amor que nós sentimos por essa história, independente de termos conhecido ou não a pequena Elisa, seja o nosso combustível diário para que juntos busquemos as soluções para os problemas que hoje fazem uma sociedade inteira chorar.